Eu vou só dar uma recapitulada no que já foi falado, vou passar aqui algumas situações do que já foi falado para que a gente possa, neste meio, encaixar essa nossa aula de hoje, que vai falar sobre posicionado versus correção aqui dentro do Correct Score, tá? A nossa primeira aula, eu falei da linha do tempo e a divisão do tempo. Sabendo que um jogo, nós temos uma média mundial de 2,7 gols por partida, eu dividi o tempo em 3 partes, do minuto 1 ao 30, do 30 ao 60, do 60 ao 90. Essa divisão se faz importante por quê? Porque são nesses períodos de tempo onde as odds elas começam a buscar novos patamares. Então, por isso, eu fiz essa divisão por 3. Dentro de cada tempo deste, nós temos um tipo de movimentação de odd para determinados placares. Tá? Foi a primeira explicação lá na primeira aula. A segunda aula eu falei sobre a correção linear dos placares. O que seria a correção linear dos placares, Marcelo? É você observar o 0 a 0, que parte de uma determinada odd, e este placar, caso não aconteça nada no jogo, ele vem buscar a odd 1.01. Tá? As demais vão buscar a odd 1000. Então, dos 19 placares possíveis, somente um chega a 1.01. Os outros placares vão todos em busca do 1000. Tá? Caso aconteça um gol, existe uma transação de placares e, consequentemente, uma transação de odds. Eu tive uma aula que eu falei dessa questão de transação de odds e transação aí de placares, que foi a terceira aula. Tá? O que acontece, Marcelo? Quando existe um gol no jogo, por exemplo, o jogo ele está 0 a 0 e existe uma odd aqui, no 0 a 0. Eu vou preencher aqui, que não foi à toa que eu coloquei isso aqui. Tá? Nós temos aqui uma odd 7, por exemplo. De repente, o gol do time da casa, o jogo passou para 1 a 0. E aqui nós tínhamos uma odd 4. O que vai acontecer, Marcelo? Com o gol, vai existir a transação da odd do 0 a 0 para a odd do 1 a 0. Então, essa odd 4 passa a não existir mais. E, para que fique fácil aqui a nossa visualização, né, e a explicação, a odd do 1 a 0 passa a ser a odd 7, que estava no 0 a 0. É claro, por questões de tempo, essa odd ela vem um pouco mais abaixo. Tá? Por que isso, Marcelo? Porque também tem a aula que explica que o placar atual é o único placar do jogo que, se nada acontecer, chega a 1000. Então, significa o quê? Que este placar, a tendência, ele está sempre em queda. Tá? Conforme o tempo passa, este placar ele vai descer cada vez mais. Essa foi a nossa terceira aula. A nossa quarta aula, eu comentei sobre conhecer o valor do seu hedge. Essa já é uma aula mais específica. Tá? É uma aula onde envolve matemática. E vou dar uma breve explicação. Porventura, você faz uma entrada aqui no placar 2 a 1. E a odd deste placar, para o momento, é 17. Quais são os placares que você vai visualizar para que você entenda a questão da matemática? Você vai visualizar os placares mais próximos, que sejam mais baixos que este placar, que seria o 2 a 0 e o 1 a 1. No 2 a 0, nós temos uma odd 24, por exemplo. E aqui no 1 a 1, nós temos uma odd 11. Então, qual que é a conta simples que vocês vão fazer? Se vocês entraram um lay 2 a 1 na odd 17 e o gol foi do time da casa, nós sempre teremos um sinal de menos aqui do lado, você vai fazer a subtração por 1, que é o gol que foi feito. Então, 2 menos 1, 1. O 1 nós abaixamos aqui, porque aqui embaixo tem um 0. Tá? Então, o placar 2 a 1 vai ser substituído pela odd do placar 1 a 1. Então, essa odd aqui, 11, ela passa aqui para o 2 a 1. Caso o gol fosse do time visitante, a conta é a mesma. A diferença é que nós vamos colocar o 1 deste lado, que foi o visitante que fez. Sinalzinho de menos sempre. Essa conta eu fiz de forma exaustiva na última aula. Então, nós encontramos o 2 a 0. Tá? Qual que é a odd do 2 a 0? 24. Neste caso, o 24 vem para o 2 a 1. Tá? Essa aqui é uma matemática básica. É claro, existem alguns movimentos dentro do Correct Score
por questões de confiança do mercado, onde essa odd 24, de repente, ela não seja exatamente 24, mas é só um balizamento para você entender as substituições de odd. No caso, você tome o gol do time da casa, você estaria em hedge, tá? Por quê? Porque nossa odd saiu de 17 e veio para 11, ela baixou. Agora, se você está em lei a este placar e o gol é do time visitante, você vai ter um pequeno green. E é aqui que eu faço a minha introdução para nós falarmos sobre placares posicionados e placares de correção, tá? Eu costumo dizer para os alunos da Time Odds que existe uma diferença bem característica quando se trabalha um placar posicionado e um placar em correção. E qual que é? Para os placares posicionados, existe a necessidade de uma análise fundamental muito elaborada, muito bem elaborada. Por quê? Porque normalmente, quando se trabalha posicionado, você fica um tempo maior de exposição, tá? Você fica exposto, por exemplo, a um gol do visitante. Mas, dentro daquele período longo de exposição que você tem, você quer o quê? Você quer um gol do time da casa, para caso aquele que trabalha, por exemplo, o lei 0-1, ele tenha green na sua entrada. Já para os placares onde nós trabalhamos correção, nós temos uma análise fundamentalista, mas ela não é tão bem elaborada. Não digo bem elaborada, mas não há uma necessidade de se gastar tanta energia com isso. Por quê? Porque os placares de correção, nós trabalhamos de forma mais técnica. Nós temos o que tem em mente? O placar que nós estamos trabalhando, quais são os seus momentos de correção, tá? Quais os minutos que essas odds vão corrigir, e a gente também tem que determinar o período que nós vamos ficar expostos. Sem falar, é claro, da questão de leitura de jogo, que a gente também inclui ali dentro dessa correção. Tá? Por que leitura de jogo? Porque sabendo que eu estou numa posição fazendo um lay 2-1, por exemplo. Nós estamos aqui numa posição fazendo um lay 2-1. O que acontece? Nós estamos com um time favorito, jogando fora de casa. Então, nós queremos aqui o gol de quem, para que, no mínimo, a gente não perca dinheiro. Nós não venhamos perder dinheiro. Nós precisamos do gol do favorito, que joga fora, tá? Então, aqui, nós precisamos deste gol, que foi esse exemplo que eu dei aqui. Por quê, Marcelo? Porque já foi explicado que, caso do gol do favorito, a odd que, porventura, nós entramos a 17 aqui, ela vai ali para 24. Então, mesmo com o gol, nós ganhamos dinheiro. Tá? Porém, essa entrada ela é feita para que não aconteça o evento gol. Nós não queremos o evento gol, mas se porventura acontecer o evento gol, este evento seja a nosso favor. Então a leitura é importante para quê? Para quando nós percebermos que nós temos neste período de exposição para o 2-1, nós temos um time da casa melhor, nós não vamos correr o risco de tomar o gol desse time da casa. Por quê? Porque nós sabemos que o gol do time da casa vai levar a nossa odd para 11. E aqui nós vamos perder dinheiro. Qual que é a vantagem de trabalhar esse tipo de estratégia aqui? Nós temos 3 situações. Nós temos a situação 1, a situação 2 e a situação 3. Qual que é a primeira situação que eu vou colocar aqui? Vamos colocar a situação do gol contra a nossa posição, que é aquele gol que nós não queremos tomar. Na segunda situação, eu vou colocar gol favor. Nós não queremos o gol, mas o gol saiu. Beleza, é o gol a nosso favor, porque o gol foi do nosso time. E a terceira situação é a correção. O que eu, Marcelo, analiso para que eu possa estar entrando numa posição dessa de lei 2-1? Eu analiso as odds. Se eu tiver uma odd 17 para o 2-1, se eu tiver para o 2-0 uma odd 24 e para o 1-1 uma odd 11, o que eu sei com essa informação? Eu sei que, em caso de gol contra a minha posição, a odd vai para 11, eu vou perder dinheiro. Eu sei que, em caso de gol a favor, eu não quero esse gol, mas o gol saiu, de toda forma, eu vou ganhar, nem que seja pouco, tá? E o meu objetivo maior nessa entrada é pegar a correção. Por quê? Porque é a que vai mais me pagar. E nesta situação, eu também ganho dinheiro. Percebam vocês que nosso quadro de 3 opções, nós temos uma opção que nos tira dinheiro e 2 opções que vai nos dar dinheiro com essa entrada. Eu
Dei o exemplo ali da entrada do lei 2-1, porém nós temos diversas situações dentro do jogo, podemos trabalhar diversos placares dentro do jogo para que a gente possa pegar essa correção em seus tempos determinados, tá? Aqui ele está pequeno, mas eu vou falar para vocês o que eu quis trazer para vocês. Eu quis trazer para vocês a situação dos jogos em correção. Percebam vocês que nós temos aqui o início, aqui eu vou passar uma linha linear de subida, mas esta correção aqui, que é este período aqui, ó, ele aconteceu somente num determinado tempo do jogo. O demais minutos do jogo, nós ficamos aqui numa horizontal. Isso significa o quê, Marcelo? Significa que se eu faço uma entrada aqui, eu fico o tempo demasiadamente exposto para pegar uma correção, tendo em vista que de 45 minutos, eu fiquei pelo menos 30 minutos exposto para mais, de forma demasiada. Por quê? Porque a odd ficou aqui, ó. A odd não corrigiu. Eu não perdi dinheiro e nem ganhei dinheiro. Então, nós da Time Odds, nós evitamos esse tipo de entrada. Nós não fazemos esse tipo de entrada. Qual que é a entrada que nós fazemos? Aqui, neste período, que é para pegar esta correção em um menor tempo possível ali exposto. Aqui eu tenho um outro exemplo. Percebam aqui, ó, nós tivemos aqui uma lateralização, até aqui mais ou menos, dali para frente ele passou a correção. Aqui é o período que nós queremos estar dentro. E aqui, um último exemplo, onde ele passou aqui um bom período lateralizado e a partir daqui ele pegou uma correção, tá? Qual que é a nossa vantagem nesta entrada? Não ficar esse tempo todo demasiado exposto a um gol. Tá? Nós não podemos ficar esse tempo todo exposto a um gol. Por quê? Porque qual que é o nosso objetivo? A correção. Falando aqui de correção. Agora, vamos lá. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Se porventura você faz essa mesma entrada aqui, no lei 2-1, porém, a nossa odd do 2-1, ela está aqui por volta dos 24. Nós temos aqui um time um pouco mais favorito. A odd do 2-0, ela está a 50. E a odd do 1-1 está a 12. O que acontece aqui? Eu faço uma entrada, o time visitante, que é o nosso time favorito, ele está muito bem no jogo, ele está massacrando o time da casa. O que eu penso aqui? Cara, vale essa entrada do 2-1 para quê? Para este exemplo, vale a entrada do 2-1 para mim pegar o gol. Por que, Marcelo, pegar o gol? Porque a odd, conforme vocês já viram, né? A odd do 2-0 com o gol do visitante, ela vem para 2-1 e aqui nós vamos ter uma odd no mínimo de 42 após esse gol. E dependendo de como continuar o visitante, essa odd continua aqui na casa dos 50. Tá? Então, essa é uma entrada para pegar o gol. Mas, Marcelo, você faz esse tipo de entrada? Faço. Porém, como é que nós fazemos? Nós fazemos uma entrada no 2-1, que porventura vai nos pagar uma porcentagem, e fazemos uma entrada no 2-0. Por quê, Marcelo? Porque o gol do visitante favorito já vai nos pagar cheio o 2-0 e vai nos pagar parcial o 2-1. Então, aqui nós tivemos uma soma, por exemplo, de 1,5% de lucro neste placar, mais 2,5% de lucro neste outro placar. Então, aqui nós tivemos uma soma dos dois placares, onde nos pagou um pouquinho mais de dinheiro. Porém, para uma estratégia posicionada, como eu disse lá no começo, o interessante é nós pensarmos em placares fechados. O que é placar fechado, Marcelo? O que você entende por placar fechado? É uma linguagem que eu uso. O que seria o placar fechado, pessoal? Seria 1-0, 0-1, 2-0, 0-2, 3-0, 0-3. Isso é placar fechado. Por quê? Porque um gol a nosso favor já paga cheio. Por diversas vezes eu já trabalhei em conjunto o 0-1 e o 0-2. O 0-1 me pagando 5%, o 0-2 aqui me pagando 2%. Isso nos dá
7% de lucro. Tá? Eu já fiz muito. Porém, para fazer esse tipo de estratégia, nós precisamos de duas situações. A primeira, eu coloquei até uma fotinha aqui, que é você trabalhar a sua análise pré-live. Tá? Este print é de uma planilha que nós utilizamos dentro da Time Odds, que ela é mágica. Tá? Para quem sabe utilizar essa planilha simplesmente ela muda o rumo da sua pré-análise. O pessoal da Time Odds sabe do que eu estou dizendo e eu tenho certeza que eles gostam muito dessa planilha, tá? Nós fazemos uma análise onde a gente coloca os valores na planilha e ele nos volta aqui algumas situações, como por exemplo aqui, ó, a maior probabilidade é a goleada do mandante, 2-1, 2-0, 1-1, 1-0, 3-1, 3-0, 2-2. Aqui que vem aparecer o 0-1, ó, na 10ª posição. O 0-2 vem aparecer aqui na 13ª posição. Então, essa planilha nos serve para mensurar as nossas possíveis entradas num lei 0-1 casado com lei 0-2, que eu tenho feito muito. Tá? Aqui embaixo nós temos uma planilha, um print de uma planilha que faz parte dessa, porém é uma aba diferente, que chama-se expectativa de gols. Conforme nós inserimos as odds, conforme nós inserimos alguns conceitos para cálculos matemáticos, a planilha nos volta aqui, que neste caso aqui, as 3 maiores probabilidades de resultado aqui de gols para o time visitante seria de 2, 1 ou 3. Tá? E para o time da casa, 0, 1 ou 2. Sempre observando aqui a maior probabilidade, que é de cima para baixo, tá? Conforme mais verdinho, maior é a probabilidade, tá? Ontem, por exemplo, eu faço uma brincadeira com o pessoal da Time Odds, eu nomeei projeto pré-análise dos alunos, tá? E o colega mandou que o Mirassol mandou essa planilha, e na planilha mostrava para nós que a maior probabilidade era do Mirassol fazer 3 gols naquela partida. Eu, sem pensar, só esperei um comportamento, fiz um lei 0-1, e conforme a análise do aluno, eu ganhei dinheiro ali. Tá? Eu brinco com eles, que eu montei essa banca, e o que eles mandarem no grupo, eu vou fazer a entrada e vou depois printar e falar, ó, eu fiz a entrada por conta dessa pré-análise, independente do resultado. Estava dentro e essa deu bom. Você vai trabalhar o placar 0-1, por exemplo. Essa é uma entrada posicionada. Lembrando que conforme a aula, o que vai acontecer com este placar? Vejam que aqui em cima nós temos a odd 1000 e aqui embaixo a odd 1.01. O que vai acontecer com este placar? Aqui eu vou fazer mais ou menos a régua. Aqui nós temos o minuto 1, minuto 45 e minuto 90. Nós já tivemos uma aula dessa onde eu expliquei para vocês o que acontece com este placar 0-1. O placar 0-1, pessoal, ele vai, a princípio, fazer um movimento buscando a odd 1.01. Então, ele vai descer, vai ter momentos que ele vai dar uma descida mais brusca, vai ter momentos que ele vai dar uma lateralizada, vai descer mais um pouquinho. Este é o movimento natural do 0-1, tá? Aí ele vem. Quando chegar em um determinado ponto do jogo, ele começa a fazer um movimento inverso, tá? E aqui ela estoura em busca da odd 1000. Por quê? Porque o gol não aconteceu. Isso é uma entrada posicionada. O que significa, Marcelo? Você, porventura, entrou aqui numa odd 15. Você fez um lay na odd 15, tá? Percebam, e aqui eu vou colocar mais ou menos algumas situações de odd, tá? Aqui a odd 10, aqui, por exemplo, a odd 6, nós teremos a odd 2 e, finalmente, a odd 1.01. Então, percebam que conforme o jogo for passando, o que está acontecendo? O seu dinheiro está derretendo, de alguma maneira, tá? Você está perdendo dinheiro. Porém, o gol sai nesta posição aqui, por exemplo, aos 42 minutos, o que vai acontecer? A odd vai para 1000. E aqui você ganha aquela porcentagem referente à odd de entrada. Caso você não saia o gol aqui, você chega até este ponto aqui. Você chega até este ponto, mais ou menos aqui, para uma zebra. Acredito eu que esta odd ela não
não vem abaixo de 7,8, só se for enfim, um time que está jogando muito bem, tá? Então, normalmente fica aqui na casa de 7,8. Se porventura essa odd estiver abaixo disso, estiver ali abaixo de 7, abaixo de 6, então já era para você ter saído dessa posição há muito tempo, tá? Então, isso é experiência aí do dia a dia. Ela vai chegar nesse ponto e vai subir, vai voltar, tá? Segundo os especialistas nessa estratégia aí, nós temos um máximo de perda aí que a gente pode aceitar. Acima daquilo, a gente está arriscando demais, tá? Então, para vocês verem a experiência do pessoal, o pessoal sabe até quando eles podem permanecer numa estratégia. Por quê? Porque se eles verificarem, eles traçam lá um limite de perda. Se eles observarem que ultrapassou aquele limite, significa o quê? Que o mercado está acreditando demais nesse 0-1. E aí eles, de forma antecipada, abandonam suas posições ali com um determinado hedge. Caso você quer fazer uma estratégia posicionada no 0-2, por exemplo, esse 0-2 ele vai se mover um pouco diferente, tá? Faz de conta que esse 0-2 você entrou numa odd 17. Essa odd ela vai transitar mais ou menos aqui, ela vai descer um pouquinho, tá? Dependendo do jogo. Isso se o time adversário estiver ali trocando com o time da casa, tá? Tiver mais ou menos no jogo. Por quê? Se porventura você fizer essa entrada e o time da casa começar muito bem, essa odd facilmente ela faz isso, tá? Ela vai buscar aquele patamar ali até os 45 minutos. Mas ela desce um pouco, normalmente você pega um jogo onde a odd desce um pouco, ela vai chegar no seu ápice aqui mais ou menos até o minuto 35, vai lateralizar, após os 45 ela começa a fazer um movimento de subida e aí ela vai buscar lá o 1.000, tá? Isso tudo é conhecimento de mercado. Então percebam que você ganha menos, mas também aqui nessa estratégia você tem menos risco que o 0-1. Por que você tem menos risco? Porque uma entrada aqui, é claro que você vai pegar uma odd de 17 num jogo mais equilibrado, tá? Isso aqui é para um jogo mais equilibrado. Aí você fala, pô Marcelo, mas o 0-1 lá tá 15, o 0-2 tá 17. Não, pessoal, aqui é para um jogo mais equilibrado. Porque normalmente um jogo onde nós temos uma odd do 0-1 a 15, essa odd do 0-2 aqui, certamente, ela vai estar ali próximo de 40, tá? Então, aqui é um jogo mais equilibrado. Eu trabalho muito esses jogos mais equilibrados, através da nossa planilha aqui de índice e planilha FAIR e algumas outras questões interessantes. Então, nós temos esses dois exemplos aqui para estratégias posicionadas, tá? Agora, vamos falar de estratégia para correção. Eu vou sempre dar o exemplo do 2-1, tá? Então, eu vou colocar o 2-1 aqui. Por que 2-1? Porque é o placar que eu mais ganhei dinheiro até hoje. Agora, nós temos o Lei Goleada que está, de fato, deixando para trás todo mundo, né? Está dando um banho nessas estratégias do Lei Goleada, em matéria de faturamento, de lucro e tudo mais. Até mesmo em matéria de estratégia. É uma estratégia que encaixamos muito bem e, cara, tem feito a diferença aí na vida de muita gente dentro da Time Odds. Então, aqui, o 2-1, normalmente, ele vai iniciar numa lateralização, tá? Aqui eu tô fora. Ainda estou fora, tá? Eu não fiz nada. Quando é que eu vou entrar neste placar? A partir do momento que chegar a minutagem de subida deste placar e uma odd de referência incrível que tem dentro do Correct Score. Então, ela vai romper essa odd de referência e aqui ela vai buscar um outro patamar. Normalmente, eu pego essa odd aqui num determinado momento e ela vai bater lá em cima, dependendo do jogo, né? Se nós pegarmos uma odd aqui do favorito, um 2-1, favorito jogando em casa, essa odd vai aos 45 minutos, próxima de 20. Se nós temos uma zebra, nós vamos pegar essa odd aqui, uma zebra não muito zebra, tá? Um jogo mais equilibrado. Nós vamos pegar essa odd aqui em torno de 17 e nós vamos bater ali ao intervalo próximo a 40. Aqui eu peguei a correção. E aí, pessoal, nós temos correções para todos os placares. O que eu quero passar para vocês aqui é a diferença de trabalharmos posicionado e com correção. Posicionado, análise fundamentalista bem elaborada.
que é aquela que você abre o site ali da Academia das Apostas e faz toda aquela sua análise para o time da casa é bom, o time da casa joga bem, o time da casa nunca perdeu por 0-1 em casa para este time quando joga fora de casa ele perde. Isso eu estou falando para quem não tem acesso à planilha aqui de FER e planilha de índice, nossa. Esse time aqui da casa tem mais confiança, ele tem must win, ele vai fazer o gol, enfim. Tem várias questões que você pode analisar para você fazer essa estratégia posicionada. Porém, a estratégia de correção, pessoal, é trader puro, tá? É técnico. Você pode fazer ali uma pré-análise, você ter uma segurança maior, como por exemplo, momentos dos gols, tá? Analisa ali, a Academia das Apostas tem. Pô, qual que é o momento que esse time mais faz gols? É a partir de tal minuto? Pô, esse time eu tenho que tomar mais cuidado, porque ele faz bastante gol ali a partir dos 15 minutos, por exemplo. Então, vamos tomar cuidado. E aqui é uma análise mais de jogo, tá? É uma análise mais de comportamento de jogo e análise de odds, tá? Porque qual que são os 3 pilares da lucratividade na Time Odds? É tempo, placar e cenário. Placar aqui eu vou colocar mais odds. Aqui são os 3 pilares da lucratividade. Você saber o tempo de entrada, o placar mais a odd e o cenário do jogo. A partir do momento que você casa esses 3 requisitos, você tem tudo para ser lucrativo a longo prazo, tá? O que é bom analisar? Vamos lá, pessoal. Você vai fazer um lei 2-1. Nós temos que analisar o seguinte. No lei 2-1, nós temos uma odd 17. Nós temos que olhar o 2-0, conforme eu já falei para vocês ali, né? E eu vou até subir aqui. Eu vou até colocar aqui para ficar mais legal, para aproveitar esse espaço que eu não coloquei aqui à toa. Então, nós temos o 2-1, uma odd 17. Nós temos o 1-1 numa odd 10. E nós temos o 2-0 numa odd 28. É isso que eu preciso analisar para que eu tenha uma entrada perfeita, tá? Que é aquela questão que eu mostrei para vocês aqui em cima, que são das 3 possibilidades aqui que nós temos, pelo menos 2 delas me dá dinheiro, tá? Porém, pessoal, tem jogos onde a nossa odd do 2-1 está 17, a nossa odd do 2-0, porventura, possa ser que ela esteja 15, só um exemplo, tá? E a odd do 1-1, 8. O que acontece aqui, pessoal? Aqui eu sei que não vai ser legal essa entrada. Por quê? Eu só vou ganhar dinheiro na correção. Porém, eu vou perder dinheiro caso um ou outro time faça gol. Então, aqui nós temos 2 possibilidades de perda e somente uma possibilidade de ganho. Essa não é uma boa entrada. Vocês têm que procurar jogos com essas características aqui. Onde o gol do visitante, neste caso, lhe paga dinheiro, tá? Porque a odd 28, ela substitui a 17. A correção lhe paga dinheiro, porque ela sai da odd 17 e vai bater na odd 40, depois de um determinado tempo. E a única situação que vai lhe tirar dinheiro aqui é você tomar o gol e a odd do 1-1 vir para a odd do 2-1. Por quê? Você sai de uma odd 17 e vem para uma odd 10. Porém, saibam que este tipo de gol, cara, vai tirar um dinheiro bem controlado, tá? Você vai tomar um head aqui, pessoal, ó, de 8 a 12%, dependendo da odd, tá? De 8 a 12%. Normalmente, um tipo de entrada desse aqui, nós ganhamos aqui em torno de 3 a 4% de lucro, caso não saia o gol, tá? Saiu o gol, Marcelo? Sai imediatamente da posição, independente de quem tenha feito. Pode ter sido o time da casa ou o time visitante. Saia imediatamente da posição, porque o seu risco de tomar gol e perder 8 a 12%, ele não pode ser um risco de você perder 30%, cara. Para essa estratégia, não. Por quê? Porque a sua relação de 30% ali de prejuízo fica muito longe dessa relação de lucro, tá? E aqui não é bacana. Não é bacana. E aí, pessoal, você vai para o jogo, você tem a possibilidade de trabalhar todas as estratégias possíveis. De repente, você trabalhou o 0-1 e já ganhou 5%.
mais 2% do 0 a 2, que você viu que o time da casa estava massacrando. Aí você pegou um momento de correção ali e angariou mais 4% numa correção. Aí vai lá para o outro período de jogo que nós temos e nesse outro período de jogo você ganhou mais 4%. A soma disso aqui vai lhe dar um belo de um green aí durante a partida, tá? Só a nível de curiosidade, a soma disso aqui dá 15%. Você tem 15% de lucro aqui. Você tem a opção de trabalhar do minuto 1 até o minuto 75, mas isso já tá isso aqui já tá para mudar, porque eu tenho pelo menos 2 estratégias já em curso para trabalhar após os 75 minutos, para trabalhar este período. Até então, eu trabalhava só até os 75, porém eu tenho 2 ou 3 estratégias que dá muito bem para trabalhar depois dos 75 minutos.